Fala pessoal, bem-vindos ao canal de valor. Hoje vai ser o nosso primeiro vídeo sobre opções. A ideia desse vídeo é fazer com que você entenda o mínimo, o básico pelo menos, sobre opções para te fazer entrar nesse mercado com uma segurança e sem correr grandes riscos que muitas vezes são desnecessários. Antes da gente partir para o conteúdo do vídeo, eu quero que você já deixe o like e se inscreva aqui no canal. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e que entregue esse vídeo para mais pessoas que se interessem por esse tipo de conteúdo. Antes de mais nada, a gente tem que entender o porquê a gente quer aprender sobre opções. Qual é a utilidade dessa ferramenta? Por que a gente precisa aprender sobre isso? A primeira palavra que eu penso quando eu penso no motivo que me levou a entender sobre esse mercado é adaptabilidade. Quando a gente domina essa ferramenta, que são as opções, que é uma ferramenta poderosíssima, a gente ganha uma velocidade e um poder de adaptabilidade dentro do mercado financeiro que a gente só consegue, não adianta, a gente só consegue com essa ferramenta, que são as opções. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre o que são as opções. As opções, elas são nada menos do que um contrato firmado entre duas partes para estabelecer os direitos e os deveres sobre um negócio que pode ou não acontecer no futuro. Calma que eu vou te explicar. Existem três conceitos básicos que vão simplificar um pouco como funciona esse contrato. Esse contrato ele vai possuir uma data de validade, né, que a gente vai chamar isso de vencimento, ou seja, esse contrato a partir dessa data ou ele vai ser exercido ou ele vai ser nulo. Ele possui um strike, que é um preço-alvo, onde a partir desse momento o contrato vai ganhar valor e abaixo desse alvo ele vai perder valor. E ele possui um custo para quem assume o direito. Quem assume o direito, quem compra o direito, paga. E quem vende o direito, quem fornece o direito, né, quem assume a obrigação de honrar o contrato, vai receber esse valor pago, que a gente chama de prêmio. É importante a gente frisar que esse direito que foi comprado, que foi adquirido pelo comprador da opção, ele pode ou não ser exercido. Isso aí fica a critério de quem contratou, né, ali o direito. E a outra parte, né, que é a parte vendedora, ela vai sempre ter que honrar aquilo que ela se propôs no momento da venda da opção. Então isso é basicamente uma grande negociação de risco futuro. Alguém está comprando um direito e a outra pessoa está assumindo um risco de ter que honrar essa obrigação. É basicamente isso, troca de risco. Para deixar ainda mais simples de entender, vamos fixar esse conceito com dois exemplos. Vamos supor que a gente queira negociar uma casa. Esse exemplo vai ser relacionado às opções tipo call. A gente vai entrar um pouco mais profundamente nisso lá na frente. A gente quer negociar uma casa e essa casa ela vale R$1 milhão. Vamos supor que a gente está no mercado imobiliário onde os preços eles variam muito e eu quero garantir através de um contrato que eu vou conseguir comprar essa casa por R$1 milhão. Só que eu não tenho R$1 milhão agora, mas eu vou ter daqui a 6 meses. Então, eu vou fazer um contrato, Emanuel, vou fazer um contrato com o Bruno, né, de compra dessa casa. Eu vou chegar para ele e vou falar o seguinte: Bruno, eu vou te dar um sinal de R$20 mil para você garantir que você vai me vender essa casa daqui a 6 meses por R$1 milhão. Mas esse contrato, para mim, vai ser opcional. Eu posso ou não comprar essa casa. Se eu resolver comprar essa casa, eu vou dar mais R$1 milhão para ele. Se eu resolver não comprar a casa, ele vai ganhar o sinal que eu dei de 20 mil e eu não preciso honrar, né? Eu não preciso me forçar a cumprir esse contrato. Agora a gente vai supor que passaram-se os 6 meses do nosso contrato, a gente chegou no vencimento, né? E para nossa surpresa, a prefeitura da cidade resolveu fazer uma mega obra em volta da casa. Resolveu criar uma praça para as crianças brincarem, resolveu suspender um shopping gigantesco para o pessoal fazer compra. E essa casa ela se valorizou absurdamente. Ela não vale mais R$1 milhão, ela vale R$1,5 milhão. O que vai acontecer? O Bruno ele vai ter que me vender a casa por R$1 milhão. Ele não tem a opção de honrar com isso ou não. Ele me vendeu a call, eu dei R$20 mil para ele. Ele me vendeu a opção do tipo call. Então eu tenho o direito de comprar a casa por R$1 milhão e ele, como a contraparte do nosso contrato, tem a obrigação de me entregar a casa por R$1 milhão. Esse preço ele fica garantido. Essa é a principal finalidade de uma opção do tipo call. Garantir um preço máximo que você vai pagar por determinado ativo. Agora a gente vai partir para o exemplo oposto. Vamos supor que a gente chegou na data do vencimento, passaram os 6 meses e ocorreu uma desvalorização do imóvel. A prefeitura, em vez de fazer um shopping, ela resolveu fazer um lixão do lado da casa do Bruno. A gente chegou lá e o bairro começou a ficar mais perigoso, começou a ficar um pouco mais escuro, umas lâmpadas quebradas, e essa casa, ela não vale mais R$1 milhão.
ela está valendo agora R$500 mil. Eu não vou querer pagar R$1 milhão por uma casa nessas condições, uma casa num lugar como esse. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente não vou exercer o meu contrato com o Bruno e, obviamente, eu vou perder esses R$20 mil que eu dei de sinal para ele vai ficar com esse lucro, mas eu não vou comprar a casa. Então, a casa ela teve uma desvalorização de R$500 mil, eu perdi R$20 mil. Imagina se eu tivesse comprado a casa por R$1 milhão. Eu teria tido um prejuízo de R$500 mil. Como eu só comprei a call, eu vou ter um prejuízo apenas de R$20 mil. O restante do prejuízo vai ficar com o dono do imóvel. Agora a gente vai falar sobre as opções do tipo put. Nesse exemplo vai ser bem fácil de você entender e eu tenho certeza que você já comprou uma opção do tipo put e nem sabe que você já comprou isso. O exemplo mais simples de fazer entender isso é com o seguro. Vamos supor que você tem um carro e você faz o seguro dele. O seguro é nada mais, nada menos do que uma compra de put. Por quê? Você não vai lá e paga uma mensalidade, você paga um valor para a seguradora todos os meses pela guarda do seu carro, para que a seguradora assuma caso algum prejuízo gigantesco aconteça com o seu carro. Então é basicamente isso que uma put faz. Ela protege você de uma grande queda. Se você compra um seguro, você estabelece que o mínimo que vai acontecer quando você tiver uma desvalorização por algum acidente ou alguma coisa nesse sentido com o seu carro, é que você vai receber a FIP dele. E para isso você paga todos os meses a seguradora. Ou seja, você está todos os meses comprando uma put do seu carro. Caso aconteça algum sinistro, você está garantido que o preço mínimo pelo qual você vai vender o seu carro é a FIP, que é o preço que você acordou com a sua seguradora, que seria o preço mínimo pelo seu veículo. Ou seja, a put serve para basicamente garantir um preço mínimo de venda para determinado ativo. Resumindo tudo isso que eu falei até aqui, quem compra uma call tem sempre o direito de comprar determinada ação a um valor pré-determinado. Quem vende uma call tem sempre a obrigação de vender determinado ativo a um valor pré-determinado. Quem compra uma put tem sempre o direito de vender determinada ação a um valor pré-determinado e quem vende a put tem sempre a obrigação de comprar determinado ativo a um valor pré-determinado. É muito importante você ter sempre essa relação muito clara na sua cabeça. A gente vai estar sempre usando os dois tipos de opções e cada uma tem a sua função e o seu papel. É extremamente importante você saber o que cada uma delas faz e quais são os direitos e quais são os deveres e quem está em cada ponta. Agora eu vou passar para vocês alguns exemplos de funcionalidades que as opções têm. Algumas funções que a gente pode atribuir às opções. A primeira delas é fazer um hedge. Fazer um hedge nada mais, nada menos do que você garantir um preço. E é fundamentalmente para isso que as opções servem. A gente vai garantir um preço máximo de compra ou garantir um preço mínimo de venda. A compra da call e a compra da put. O segundo exemplo que eu posso dar para vocês é a alavancagem. A alavancagem nada mais é do que você estar mais exposto do que a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta. Você vai estar exposto nas opções ou as ações a um valor superior ao que você possui. Isso é alavancagem. É basicamente um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que uma ação de Petrobras hoje esteja custando R$30 e uma opção no strike dos R$30 das ações da Petrobras está custando R$1. É basicamente esse o preço mesmo. Se a ação subir R$2 e você tiver uma ação, você vai ganhar R$2. Se você tiver 30 opções e ela subir R$2 e a ação subir R$2, você vai ganhar R$60. É basicamente esse o conceito da alavancagem. Muito cuidado, a alavancagem pode ser usada para o bem ou para o mal. Tomem muito cuidado com isso. A terceira função que a gente pode dar para as opções é operar a volatilidade. A gente tem estratégias dentro das opções em que a gente pode ganhar se nada acontecer, se a volatilidade for baixa, ou a gente pode ganhar se a volatilidade for extremamente intensa para qualquer dos lados. Por exemplo, se a gente fizer uma estratégia onde a gente está exposto tanto na alta quanto na baixa, a gente só depende de uma volatilidade grande para que ganhe dinheiro. Da mesma forma, a gente pode operar travando a volatilidade, operando de maneira que a gente queira que a volatilidade seja a menor possível e a gente vai estar tirando dinheiro do mercado da mesma maneira. São estratégias um pouco mais complexas, com o tempo eu vou passando para vocês. A quarta função é talvez a mais conhecida. A gente vai fazer uma remuneração de carteira ou um dividendo sintético. A gente vai simplesmente vender algumas opções atreladas às ações que a gente tem na nossa carteira. E isso vai estar gerando
mensalmente uma remuneração. Isso aí pode se tornar uma máquina de juros compostos na sua carteira. Isso aí pode ser a diferença entre você atingir a liberdade financeira em 60 anos ou em 20. A quinta função que a gente pode trazer é comprar ações com desconto. Quando você vende uma put, exemplo, a gente tem as ações da Petrobras a R$30. Você vende uma put no R$28, por exemplo, você já quer comprar aquela ação, você vai comprar ela de qualquer maneira. Você vende uma put, você está garantindo que você vai comprar essa ação, não tá? Só que você vai ser remunerado, você vai ganhar um prêmio por isso. Então, se você fizer recorrentemente a venda de put, antes de você comprar as suas ações, você vai estar ganhando um desconto no momento da compra. Caso a ação caia, você não vai comprar a 30, você vai comprar a 28, além do prêmio que você já recebeu. Caso a ação suba, você pode repetir essa estratégia no mês seguinte e continuar recebendo prêmios até que você seja exercido. Então, basicamente, essas são as funções mais comuns que a gente tem atribuídas às opções. Existem outras funções, outras finalidades um pouco mais complexas que a gente pode dar a elas, mas não convém falar sobre isso, pelo menos por enquanto. Agora a gente vai falar um pouco sobre os preços das opções. Como é que são atribuídos os preços das opções? Por serem ativos derivados, elas vão estar sempre correlacionadas com o seu ativo correspondente, com a sua ação correspondente. Então, o preço da opção ela vai depender diretamente do preço da ação correspondente a ela. Um valor base que a gente pode ter, caso a ação já esteja acima do strike a qual o contrato se refere, é o valor intrínseco, que nada mais e nada menos é do que o valor da ação menos o valor do strike. Ou seja, se Petrobras está R$ 32 e eu tenho uma call no R$30, no strike dos R$30, meu valor intrínseco vai ser 32 menos 30, R$2. Ou seja, o mínimo que a minha opção vai estar valendo vai ser R$2. Agora, alguns fatores subjetivos que contribuem para a valorização ou desvalorização do preço da opção. O primeiro deles é a volatilidade do ativo base. Se a gente está negociando opções de um ativo muito volátil, de um ativo que sobe 10% num pregão e cai 20% no outro, essas opções, por si, elas vão ser mais caras, porque o prêmio para assumir o risco com base num ativo tão volátil, ele tem que realmente ser maior. Um outro fator que infere diretamente no preço da opção é a tendência. Se uma ação ela tem uma tendência de alta, o preço da call ela vai provavelmente ser um pouco maior. Se a ação ela tem uma tendência de baixa, o preço da put ela vai começar a ficar maior. Tempo também é um fator que interfere diretamente no valor das opções. Inclusive, essa é uma variável das quais eu mais gosto, porque quando a gente consegue operar com o tempo a nosso favor, a gente consegue ter as probabilidades a nosso favor. Mas vamos lá. O tempo, quanto maior o tempo que uma ação tiver entre a data da sua negociação e a data do seu vencimento, mais tempo o ativo tem para se movimentar. Então, quanto mais distante uma ação está do seu dia de vencimento, maior vai ser o seu valor também. Então, basicamente, esses são os fatores que mais influenciam na valorização ou desvalorização dos preços das opções. Agora a gente vai falar sobre o vencimento das opções. As opções elas têm a sua data de vencimento pré-definida, como eu já falei para vocês. O vencimento ocorre toda terceira sexta-feira do mês. Na terceira sexta-feira de cada mês ocorre o vencimento das opções da série daquele mês. Como é que a gente identifica qual é o mês e qual é a série correspondente? Conforme essa tabela que vocês estão vendo aí na tela. Nesse exemplo que vocês estão vendo, a gente trata das ações da Vale, no strike dos R$ 89,20. Como é que a gente identifica isso? As 4 primeiras letras da opção são referentes ao ativo base. Por isso está escrito aí VALE, Vale. São as mesmas que são negociadas nas ações. O B se refere ao mês de fevereiro, que é o mês de vencimento da série dessa opção. E 892 se refere ao valor atribuído ao preço-alvo daquela opção, que é R$ 89,20. Agora a gente vai falar sobre o preço de exercício, o famoso strike. Existem alguns termos que a gente precisa começar a se familiarizar. Primeiro termo, opção ITM, quer dizer, é uma sigla para in the money, ou opção dentro do dinheiro. Isso significa que o valor da ação ultrapassou o preço do strike, que foi pré-estabelecido no momento da celebração do contrato. Isso quer dizer que essa opção se tornou vantajosa para o portador do direito exercer seu direito sobre ela. Segundo termo, opção ATM, é uma sigla para at the money, ou seja, no dinheiro.
Isso quer dizer que o preço da ação está parelho com o preço do acordo negociado, né? Do strike do acordo negociado. Isso quer dizer que não existe nem vantagem nem desvantagem para o portador do direito exercer o seu direito sobre aquela opção naquele momento. Terceiro termo, opção OTM, que é uma sigla para Out of the Money. Isso, ou seja, opção fora do dinheiro. Isso quer dizer que a opção, o preço da ação, ele está fora, né? Se você tem uma call comprada, quer dizer que o preço do strike é superior ao preço que a ação se encontra nesse momento. Isso quer dizer que esse contrato não tem vantagem para o portador do direito. Pode ser que ele se valorize com o passar do tempo ou não, mas naquele momento não tem vantagem para o portador do direito exercer a obrigação. Nessa tabela que vocês estão vendo, tem alguns exemplos aí de opções ITM, ATM e OTM. A gente vai usar as opções do Itaú como referência. No dia de hoje, a cotação de Itaú fechou aos R$ 23. Então a gente tem ali uma opção de compra, uma opção do tipo call, nos 21, com strike nos R$ 21. Essa opção ela está ITM. A gente tem uma opção de compra com strike nos R$ 22. Essa opção ela está ITM, quer dizer que essas duas opções têm vantagem para o portador do direito exercer ali o seu direito naquela opção. Agora, o strike dos R$ 23, a opção que está no strike dos R$ 23, ela está literalmente ATM, tá bem parelho ali, né, exatamente no valor do strike, ao valor da cotação. É uma opção ATM. Então, ainda não tem vantagem para o portador do direito exercer o direito sobre essa opção. E a gente tem duas opções ali, a do 24 e a do 25, que são opções OTM. São opções que ainda estão fora do dinheiro e não existe vantagem para o portador do direito exercer o seu direito de compra sobre essas opções. Algumas informações importantes que a gente precisa saber sobre as opções. Elas são negociadas em lotes de 100, né? A gente consegue negociar opções de 100 em 100. A gente não consegue negociar opções no fracionário. Isso é uma exclusividade para negociação de ações. A única opção que a gente consegue negociar fracionário são as opções de BOVA11. Essas sim você pode negociar de uma em uma. Quanto mais distante, quanto mais longa a opção, mais cara ela vai ser. Quanto mais tempo ela tiver do momento da celebração do contrato até o vencimento, mais cara essa opção vai ter, mais valor extrínseco, né? Mais valor que é atribuído ao tempo ela vai ter. Ações voláteis, elas tendem a ter uma opção mais cara, porque a opção está diretamente relacionada com o risco. Então, quanto maior o risco de variação de uma ação, mais cara vai ser a opção daquele ativo. Ou seja, maior vai ser o prêmio que vai ter que ser pago a alguém para assumir o risco de ter que entregar ou comprar esse ativo. Muito cuidado na venda de call. Vender uma call descoberta se chama venda descoberta. Para esse tipo de operação, se você não tem um ativo, o meu conselho é: não faça. A perda pode ser infinita, caso a ação suba indiscriminadamente. Existe uma operação chamada venda coberta. Você vai vender a call tendo o ativo em carteira. Eu me sinto na obrigação de falar isso com vocês nesse momento, porque isso pode ser diferencial entre você se expor a um risco desnecessário ou não. Para finalizar o vídeo, eu queria falar um pouco com vocês sobre o exercício das opções. A corretagem no exercício, ela varia de corretora para corretora. Se você estiver negociando uma opção americana, uma call americana, você pode sim exercer o seu direito a qualquer momento. Você não precisa esperar o vencimento daquela opção. Você pode, desde que ela esteja com o valor intrínseco, né? Desde que ela possua valor intrínseco, ela seja uma opção ITM, você pode exercer o direito sobre a sua opção a qualquer momento, basta você entrar em contato com a sua corretora. Tente não deixar para negociar as opções no dia do vencimento. Isso pode se tornar uma dor de cabeça muito grande, porque as opções elas tendem a perder liquidez próximo ao exercício. Tenta sempre negociar as suas ações, né? Fazer o que a gente chama de rolagem, que é você recomprar todas as opções vendidas ou vender todas as opções compradas para esse mês e fazer a operação espelho no mês seguinte. Vender novamente no mês seguinte ou comprar novamente no mês seguinte. Isso se chama rolagem. Tenta fazer isso sempre com uns 3 a 4 dias, pelo menos, de distância para o vencimento. Para o vendedor de opções, pode não ser interessante ser exercido. Então, porque no exercício são cobradas taxas que você não precisa pagar.
Então, você pode querer recomprar as suas ações antes do vencimento, para que você não seja exercido pela corretora. Se você está fazendo uma venda coberta e a ação subiu de preço, você vai precisar entregar a ação. Você pode ir lá, você mesmo, seu home broker, comprar a opção de volta. Ela vai ter, no dia do vencimento, ela vai ter só o valor intrínseco, né, que é a diferença entre o preço da ação e o preço da opção, e você pode vender a ação que está sob sua custódia. Vai ser exatamente a mesma coisa que a corretora faria e você não vai pagar taxa por isso. E no caso de exercício pela corretora, o vendedor ele só precisa ter os recursos, né, dentro da corretora para honrar com suas obrigações, sejam as ações no caso da venda de call, seja o dinheiro no caso da venda de put. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha e manda esse vídeo para aquele seu amigo que está começando a aprender sobre opções. Eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo útil para vocês aqui no canal nos próximos dias. Porra, opção muito mais fácil do que renda fixa, meu Deus.